resiliência, valores, superação, resistência, firmeza, perseverança. Blumenau é reconhecida no Brasil e no exterior por seu pioneirismo. Foi em busca de uma vida melhor que Dr. Blumenau e outros 17 imigrantes começaram uma jornada épica e aqui aportaram para dar início à colônia Blumenau. Enfrentando a Mata Virgem, um clima desconhecido e todo tipo de feras e animais peçonhentos, essa comunidade se consolidou e transformou Blumenau em um exemplo de empreendedorismo. Com o mesmo espírito de força e resiliência dos nossos antepassados, as empresas blumenauenses superaram desafios, atravessaram gerações e hoje são uma verdadeira fonte de inspiração. Algumas dessas empresas surgiram antes da abolição da escravatura e da proclamação da República. Enfrentaram 2 guerras mundiais, resistiram a dezenas de governos, múltiplas moedas e planos econômicos desastrosos e ainda estão de pé. Quer saber o segredo dessa longevidade? Então senta que lá vem a história. A história da Schrader começa quando Ferdinand Schrader decidiu migrar da Alemanha para Blumenau. Ele queria fundar um comércio, o Dr. Blumenau à época não permitia, então ele se instalou em Belchior, onde ele ficou por 4 anos e meio, pelo que a gente sabe. E em 1859, então, o Dr. Blumenau autorizou que ele abrisse o comércio em Blumenau. A primeira sede da empresa foi instalada na Rua 15 de Novembro, né, ao lado da antiga prefeitura, atual Fundação Cultural de Blumenau. A Schrader começou com um comércio de secos e molhados, né? Remédio, alimentos, ferramentas para agricultura. Ela foi passada muito cedo para a segunda geração, e aí assumiu o filho do Ferdinand, o Alvin. Terceira geração, acho que foi o grande boom da família. Ele começou a importar caminhões MAN da Alemanha. Ele começou a vender os caminhões e não tinha lubrificante, começou a importar lubrificante também da Mobil, já na época, dos Estados Unidos. Hoje está 87 anos no negócio da família. Um dos fatos mais marcantes, assim, de toda essa história dos 165 anos foi a questão da Segunda Guerra Mundial, né, que chegou o momento que o Brasil entrou na guerra e perseguiu um pouco as famílias de origem alemã. E na época meu bisavô, que é a terceira geração, estava à frente, e ele passou todas as empresas, tirou do nome dele e passou para um diretor que a gente tinha, que era o seu Antônio Gomes Coelho, era um português, e esse senhor devolveu tudo para o meu bisavô ao final da Segunda Guerra, e ele foi diretor, conselheiro das empresas até morrer também. Uma história bem bacana de parceria que os dois tiveram aí, de estarem juntos nesse momento difícil aí. A história da companhia Hering começa em 1880, com a vinda do Hermann Hering para Blumenau e posteriormente com a vinda dos seus filhos, do seu irmão Bruno e da sua esposa Mina. Juntos, Hermann e Bruno começam a estruturar todo o negócio da companhia. Atuando mais na fabricação dos produtos, que essencialmente na época eram consideradas roupas íntimas, para serem usadas por baixo dos trajes típicos da época. E o Bruno se dedicou à parte comercial da companhia. A crise de 29, por exemplo, foi também um momento em que a empresa passou a expandir os seus horizontes e criou unidades para além da cidade de Blumenau. A partir de então, a companhia Hering passa a ganhar uma relevância nacional também. Na Primeira Guerra Mundial, com a limitação das importações dos fios internacionais e a qualidade do fio nacional baixa à época, a companhia pôde pôr no mercado um fio com uma qualidade mais elevada, dados os teares e os investimentos recentemente feitos. Antes mesmo de ter CLT, antes mesmo de ter SUS, nasceu a Fundação Hermann Hering com um objetivo de cuidar desse stakeholder chamado colaborador, tendo uma atenção especial para ele nos cuidados de saúde, nos cuidados ali de previdência social. A companhia Hering também deixa um grande legado de empreendedorismo na cidade de Blumenau. Empresas como Viacred, Cooper e AD Hering surgiram dentro da companhia em algum momento da sua história. Já trabalhei numa Hering que tinha uma característica extremamente industrial, já trabalhei numa Hering que tinha problemas financeiros graves, já trabalhei numa Hering que era uma empresa familiar, que depois se transformou numa corporação, que depois se transformou numa empresa saudável, uma Hering que se transformou de indústria para uma empresa de varejo,
numa Hering que mantém-se ainda no varejo com presença forte, mas também com um olhar muito forte para o digital. Numa Hering que já recebeu prêmios por ser a empresa que trouxe mais retorno para o acionista no mundo. Um ano após a fundação da Hering, nascia outro empreendimento que se tornaria um gigante em seu segmento. Hermann Baumgarten, aos 25 anos, pode ser considerado o pai da imprensa blumenauense, por ter fundado o primeiro jornal impresso da colônia Blumenau e do Vale do Itajaí, o Blumenauer Zeitung, em 1º de janeiro de 1881. Jovem, empreendedor e visionário, Baumgarten lançou o jornal em alemão, a língua predominante na região, com apenas 4 páginas, mas com grande alcance. O periódico circulava em cidades catarinenses como Itajaí, Brusque, Joinville e Desterro, antigo nome de Florianópolis, além de ser enviado ao Rio de Janeiro e até para a Alemanha. A consistência foi um dos ingredientes do sucesso. Mesmo sem a tecnologia moderna, o jornal era distribuído todos os sábados pontualmente. Outro fator essencial foi a resiliência, pois as enchentes, uma constante da nossa geografia, representavam desafios imensos. As pesadas impressoras não podiam ser movidas e, sem previsão meteorológica ou sistemas de barragens, a família Baumgarten enfrentava cheias. Assim que as águas baixavam, tudo era limpo, consertado e a gráfica voltava a operar em pouco tempo. Sim, a característica resiliente que carregamos hoje é a herança dos nossos antepassados. Mas não é só a resiliência que constrói uma empresa de sucesso. O reposicionamento estratégico também foi crucial. Durante a Segunda Guerra Mundial, com a proibição da língua alemã no Brasil, a empresa precisou diversificar e começou a atuar em outros serviços gráficos, consolidando-se no ramo de decoração de embalagens e rótulos. Em 2014, a Baumgarten se tornou multinacional ao adquirir plantas na Argentina e no México, fortalecendo sua presença na América Latina. 2 anos depois, em 2016, a empresa anunciou uma fusão com 2 gráficas alemãs, criando o grupo Alfor Labels. E em 2018, outra fusão, desta vez com uma gráfica líder em soluções de embalagens na Itália, consolidou a Alfor Labels como uma gigante global da indústria gráfica. A Karsten teve início há 142 anos. Essa história começou com uma família vindo da Alemanha e eles vieram em busca de oportunidades melhores, como muitas outras famílias aqui da região. Quando essa família chegou aqui, às margens do Texto Salto, que é onde se encontra hoje, viu nesse rio que passa aqui do lado da fábrica a oportunidade de abrir um negócio. Na época, eles começaram com uma serraria. E isso funcionou até que veio a primeira enchente, que foi a maior aqui de Blumenau. Quando isso aconteceu, perderam tudo que tinham. Pensaram, e agora? O que faremos para poder reerguer os nossos negócios, né? Então eles tiveram a ideia, junto com outro sócio, de abrir uma tecelagem. Então foram à Alemanha para comprar 6 teares. Quando a gente fala em desafios, desde o começo, né? A gente teve a questão da matéria-prima para o negócio começar, teve a questão de enchente, teve a entrada de produtos da Ásia, né? Que aumentaram a concorrência. Ao longo do tempo também nós tivemos vários eventos climáticos na região, movimentos econômicos como a inflação também, então a Karsten passou por todo esse período. E até aqui na empresa, né, se fala que a Karsten já sobreviveu a 2 guerras mundiais. Então ela era uma empresa familiar até a 4ª geração. Meu nome é Evelina Glatz, eu trabalho na Karsten há 35 anos. Comecei como revisora, costureira, para medição agora que eu estou na área de decoração. Em 2008, quando a gente passou por uma enchente, que eu perdi quase tudo, a Karsten me ajudou bastante. Então foi uma mão de pai e mãe, na verdade, né? Bom, a empresa da família começou por uma adversidade. A minha bisavó ficou viúva e teve que sustentar 2 filhos e 6 enteados. E acabou começando a produzir chapéus e edredons. E era um trabalho muito manual, né? Hoje, quando a gente vê máquinas automáticas, na época, uma costura manual. Foi a hiperinflação, onde ele peitou as normas da época, né? E lançou uma tabela em dólar. Um outro grande desafio foi na época da concordata, onde a empresa passou por muitas dificuldades e meu pai já estava à frente do negócio. Ele foi orientado por advogados a pedir concordata. E meses depois ele conseguiu renegociar com todos os fornecedores e saiu da concordata, se arrependendo inclusive de ter lançado mão dessa solução por causa da reputação, né? Uma empresa que leva o sobrenome da família na sua marca, e certamente a experiência dele, com mais de 50 anos de atuação,
foi determinante para a gente passar por esse período de pandemia, né? Eu comecei na empresa em 1990, comecei como assistente de vendas. O departamento comercial naquela época eram 6 pessoas. Então eu fui sempre galgando novas posições na empresa, até chegar a esse patamar de gerente de hotelaria. Você está numa empresa humanizada, que trata pessoas como pessoas, né? E tem o retorno disso, você não se afasta da empresa, bem pelo contrário, você ama cada vez mais o que está fazendo. A história dos Haas teve início no ano de 1904, quando a família partiu da Alemanha para emigrar no Brasil. Matthias Haas, seus irmãos e seus pais vieram através da Companhia Hanseática, se instalaram na colônia de Hansa Ramônia, que hoje é Ibirama. Matthias Haas e seu pai eram escultores e mestres em cantaria. A cantaria é a arte de talhar blocos de rocha bruta, geralmente em formatos geométricos. Como no lote da família havia muita pedra de arenito, Matthias e seu pai começaram a fazer pedras de amolar para vender para os colonos da região. Quando ocorreu o falecimento de uma criança, os pais pediram que os Haas fizessem algum monumento em homenagem a essa criança. Foi ali que Matthias teve início, então, o primeiro contato com a arte de cemitérios. A pequena marmoraria, oficializada em 1918, foi transferida para Blumenau em 1925. No final da década de 1960, Rolf Matthias mudou o foco do mercado, abrindo a funerária Haas. Atualmente, o Grupo Haas tem em torno de 100 colaboradores. O grupo hoje atua no ramo de funerária, plano funerário com o Boa Vida desde 98, cremação com o crematório Neuhaus desde 2018. Em Indaial estaremos abrindo uma nova unidade do crematório Neuhaus agora em novembro. Essas novas atividades, elas na verdade acabaram sendo incorporadas nesse projeto de longo prazo, onde essas novas tendências e serviços que a própria população, o próprio mercado demanda acabam sendo implementadas por nós. Eu entrei aqui no ano de 2008, um ano difícil, que foi o ano da catástrofe. Trabalhava numa outra empresa, mas sempre com o pensamento, um dia eu ainda vou trabalhar na funerária. Gosto muito do que eu faço. Então eu tenho um amor e um carinho muito grande por isso aqui. Em 1923, Richard Paul Werner veio da Alemanha aqui para o Brasil, mais precisamente em Blumenau, para instalar uma central telefônica. Em 1924, ele conheceu o ferreiro Ernest Auerbach e juntos iniciaram uma empresa que chamava-se Auerbach e Werner. Fabricavam panelas de ferro, moedores de carne, balanças. Eles faziam também conserto de motores elétricos. Em 1933, inicia aí então o primeiro marco na fabricação de aço em Santa Catarina e uma das primeiras fundições de aço no Brasil. Nesse momento, a Altona passa-se a chamar Eletroaço Altona. Momentos de dificuldade que marcam a história da Altona, além de algumas crises que a empresa teve ao longo da história, a mais relevante ocorreu nos anos 90, início dos anos 90, quando houve o término do governo Sarney, que foi uma década de hiperinflação no Brasil, mudança para o governo Collor, que foi uma abertura para o mercado internacional, e nesse período, a Altona, bem como outras empresas no Brasil, tiveram muitas dificuldades, e ali a crise foi muito forte na Altona. A Altona teve que fazer uma grande readequação no quadro e passou momentos de muita dificuldade, quase levando à falência da empresa. Mas a união de todos, a determinação e o propósito de manter a Altona erguida fez com que ela superasse essa crise e nos anos seguintes viesse a manter um nível de crescimento mais sustentável. O mundo hoje está meio complicado, né? Todo mundo quer apostar alto e ganhar rápido, né? Mas eu acho que para tu ter uma fundação sólida, uma história longa, muito trabalho, muita dedicação. Foco em propósito,
resiliência para superar as dificuldades e conseguir dialogar com o espírito do tempo. De ética, de olhar para a comunidade, de uma visão ESG e de promover o desenvolvimento das pessoas que estão ao seu redor, inclusive os seus colaboradores. Treinamento, desenvolvimento e também o aprendizado que foi gerado ao longo do tempo sendo compartilhado dentro da empresa. Nem tudo é racional, né? Muitas vezes a intuição guia as nossas decisões. Às vezes os números não conseguem comprovar, mas se faz sentido para você, vai atrás. Se você acredita, vai atrás, construa o seu legado, construa um diferencial que a sociedade valorize, e isso é suficiente, né? Que os números depois vão mostrar para aqueles que não acreditavam que você estava certo. Ter visão de longo prazo é importante, tanto para ajustar o modelo de negócio e atividade no qual a gente está inserido, quanto trabalhar a sucessão, que essa é uma das maiores dificuldades para se ter continuidade na empresa. Ficar muito atento para acompanhar a inovação, aprender com os erros e ter muita determinação para perseguir os objetivos e atingir os resultados que a empresa precisa. Gostou de conhecer um pouco mais dessas histórias que constroem o futuro? Que tal fazer parte dessa tradição com a sua empresa? Não precisa ser grande em tamanho, mas em propósito e essência. Inspiração é o que não falta com esses exemplos, e de transpiração a gente também entende. Somos um povo que trabalha duro, sempre em busca da excelência. Tenho certeza que um dia contarei a sua história para inspirar ainda mais pessoas. Eu acredito nisso. E você?